que será que significa o poder da vida e da morte está na palavra? O que será que nós não estamos fazendo corretamente? Ou como será que utilizamos bem a nossa língua? Porque está escrito que o ventre do homem se farta do que sai da sua boca. Será que nós estamos nos alimentando bem? Será que nós estamos crendo no que as Escrituras nos ensinam? Vamos ver aqui o que diz em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda árvore que dê semente, que está sobre toda a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Aqui o Senhor está falando com Adão e Eva, que Ele está dando tudo o que está em toda a terra. Que Ele está dizendo que eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre toda a terra. Aí, em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 5, diz assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, no capítulo 2 está falando que ainda não tem. E no capítulo 1 ele está dando. Então a ordem já tinha sido dada. A erva do campo, toda a árvore já estava lá. Ainda não tinha nascido, mas estava lá. Porque Deus já tinha dado ordem, Deus já tinha falado que Ele estava dando. E se Ele falou, é porque é. Então o Senhor nos ensina e Ele é o nosso exemplo. Então quando Deus disse, haja, houve. Aquilo que ainda não estava visível aos olhos, porque ainda não tinha chovido, então não tinha feito brotar da terra ainda. Mas já estava lá. Lá em outro episódio, onde o Senhor fala, Jesus fala para os discípulos, passemos para outra margem. E aí no meio do caminho começa a levantar ondas, vendaval, e Jesus está dormindo na polpa do barco. E os discípulos eles vão acordar o mestre falando, Senhor, vamos morrer, vamos perecer. Mas vamos parar para meditar nisso? Eu sei que muitos de nós no momento desse fariam a mesma coisa. Mas nós precisamos olhar para o exemplo para fazer o que é para ser feito. Não é para ser feito o que eles fizeram. Na passagem, ensina como é que deveria ser. E é assim que nós precisamos agir. Quantas vezes o Senhor diz que é para fazer algo e nós precisamos dizer o seguinte, o que foi que o Senhor falou? Está se levantando um vento contrário, mas o que foi que Deus disse? E declarar aquilo que Deus disse. Qual deveria ser a atitude dos discípulos? O Senhor disse para nós passarmos para o outro lado. Então nós vamos chegar do outro lado, porque Ele falou. Mas está se levantando o vento, está se levantando o temporal. O que nós devemos fazer? É necessário alguma atitude diante disso, mas que nós vamos chegar, nós vamos. E o que precisa fazer? Perguntar qual é a direção, o que fazer naquela situação. Hoje nós sabemos que eles deveriam ordenar o mar, acalme-se, como Jesus fez, que mandou o vento se aquietar e o mar se acalmar. E fez grande bonança, e eles chegaram do outro lado. O Senhor nos ensina como era que deveria ser a atitude deles, para que nós possamos aprender e fazer da forma correta. A Bíblia nos ensina quando nós orarmos, Jesus ele fala, quando orar, para nós agradecermos no final, como quem já recebeu aquilo que pediu na oração. Será que nós fazemos isso? Será que nós damos atenção ao que o Senhor diz? Será que nós damos importância ao que o Senhor fala? Porque muitos de nós nos atentamos para o que está acontecendo sem dar atenção ao que o Senhor falou. É necessário que nós venhamos parar e perguntar. Para quem? Para nós. O que o Senhor disse a esse respeito? Ah, mas eu não sei. Pega a Bíblia, pede para o Senhor, fala comigo. O Senhor vai falar. Determinado momento da minha vida, eu tinha feito um voto com Deus. Eu falei com Deus que se o meu esposo recebesse uma quantia X, era para dobrar o salário, né? E se Deus desse para ele um valor líquido de vencimentos, o valor X, que eu aumentaria uma oferta que eu fazia mensalmente na obra de Deus, eu aumentaria R$20. Eu fazia de um valor e eu iria aumentar R$20. E o que era R$20 perto do que eu pedi para Deus. Mas eu não falei para o meu esposo que eu tinha feito esse voto com Deus. E
eu fiz, eu imaginei que ele não ia se importar, né? Porque se Deus desse, ele não ia se importar. Eu não trabalhava, eu só cuidava das crianças. O Senhor fez, o Senhor multiplicou o salário de forma que, líquido de vencimentos, ele ainda recebia um pouco a mais do que aquilo que eu tinha pedido. E eu tinha esquecido que eu tinha feito o voto. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar. Você fez um voto de aumentar a oferta. E eu disse, é verdade, eu vou falar com ele, né? E eu fui falar com o meu esposo que eu tinha feito o voto. E eu fui falar toda feliz, porque o Senhor tinha aumentado o salário dele. E fui falar e ele ficou muito transtornado, ele não gostou. Falou que eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter avisado, eu deveria ter falado com ele primeiro, que eu fiz um voto sem ele saber. E aí eu perguntei para ele, mas Deus não te abençoou? Eu fiz um voto para o seu bem. E o Senhor abençoou, o Senhor fez aquilo que eu pedi. Ele, não, você errou. E foi tomar banho, bravo. E enquanto isso, eu fui para o quarto orar. E eu falei para Deus, e agora, o que eu faço? Porque eu fiz um voto com o Senhor e agora ele está bravo e eu não trabalho, como é que eu vou aumentar? E a oferta que eu fazia mensalmente era de comum acordo com ele, ele me dava o valor. Então, eu não fazia oferta escondida, ele sabia. Mas quando foi para aumentar, ele não aceitou o voto que eu fiz. E eu só fiz o voto, só ia cumprir o voto depois que o Senhor desse o que eu tinha pedido. E o Senhor deu, então agora eu precisava cumprir. Mas como ele se opôs, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui orar, eu fui falar com Deus. Porque tudo o que eu preciso, toda resposta eu vou buscar em Deus. Porque o homem, ele pode nos ouvir, mas não pode resolver. Então, para que perder tempo? Então eu fui falar com Deus. Depois que eu orei, abri a Bíblia, e eu nem sabia que estava escrito isso na palavra, mas quando eu abri, estava lá, dizendo, quando a mulher faz um voto a Deus sem que o marido saiba, e esse quando fica sabendo não concorda, fica a mulher livre do voto que fez. E eu falei, nossa, então o Senhor está falando que eu estou livre do voto que eu fiz, o Senhor não vai me punir por isso. Então o Senhor me perdoou. Então eu fiquei em paz. No próximo mês, o salário do meu marido veio exatamente como antes, diminuiu de novo. Não ficou. Ele ficou muito bravo, e eu falei para ele, mas eu tinha falado, foi o Senhor que tinha aumentado, você não aceitou. Então, né, a culpa de tudo isso é sua, porque eu tinha te falado. Então, assim, o homem sábio, ele ouve a instrução, o sábio ouve a instrução, mas o tolo ignora, o tolo não quer saber. E é por isso que sofre a pena. A Bíblia fala que o nosso ventre se farta do que sai da nossa boca. Então, o que é que está saindo da nossa boca? Será que nós falamos de acordo com as Escrituras? Será que nós vivemos de acordo com as Escrituras? Será que nós paramos ao menos para meditar nas nossas atitudes ou nas nossas falas, se estão de acordo com o que a Bíblia ensina? É por isso que lá em Provérbios está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, que fruto que nós estamos comendo? Será que estamos nos fartando do fruto da palavra de Deus que sai da nossa boca? Ou será que nós estamos passando fome espiritualmente falando e vivendo de uma forma que ficamos nos perguntando por quê? Por quê? A resposta está na própria situação. É só nós olharmos e ver o que a gente está declarando, o que nós estamos falando. Como nós estamos reagindo em determinadas situações? Será que nós paramos para pensar qual deveria ser a minha atitude? Porque o diabo, ele distorce tudo na nossa mente. Ele distorce as coisas diante da nossa visão. Para quê? Para atingir a nós mesmos. O desejo dele é fazer com que nós não entendamos o que a Bíblia ensina e o que talvez alguém está tentando nos ensinar. Faz com que nós olhamos para aquela situação de uma forma distorcida, condenando quem está ensinando, quando deveríamos tão somente parar para meditar. Será? Vou ver se isso é verdade. Ora, pergunta para o Senhor, não precisa se acreditar em A ou B, mas é necessário crer no que a Bíblia ensina. E se alguém está instruindo, vai buscar em Deus se isso de fato vem de Deus ou não, se você tem dúvida. Mas o Senhor nos ensina acerca de todas as coisas. Quando a Bíblia diz assim, a fé
vem por ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, eu já falei isso em outro vídeo, quando eu disse aqui que é necessário nós darmos atenção ao que o Senhor está falando, é necessário dar atenção ao que o Senhor está falando. Jesus, ele disse, passemos para outra margem, e os discípulos ficaram com medo, não dando atenção àquilo que o Senhor disse. Eles não pararam para pensar. O medo talvez impediu, mas nós precisamos dominar sobre tudo o que se levanta diante de nós e meditar. O que foi que o Senhor disse? É assim que a fé nasce. Quando diz assim, e tem muita gente que fala errado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é assim que está escrito. Até as vírgulas do que está escrito tem um porquê. Está escrito da seguinte forma: a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Então é necessário dar ouvidos ao que a palavra está falando, dar atenção, parar para observar o que a palavra está falando, e é dessa forma que a fé nasce. Entenderam? Então que essa palavra ela venha nos alcançar com graça e misericórdia, que essa palavra possa alcançar cada um dos que estão assistindo, possamos pedir para o Senhor discernimento para saber entender todas as coisas. Muitas ainda estão por vir, e diante de nós, quando isso se levantar, o que vamos fazer? Como nós vamos reagir? É necessário que tenhamos discernimento, e discernimento só pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos buscar na palavra, orar, clamar ao Senhor por discernimento, para também entender, saber discernir os lobos em pele de cordeiro, que vêm querendo enganar e têm arrebatado multidões. E isso tudo é muito triste. Então que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar conhecimento, entendimento no abrir da nossa boca, para que possa sair palavras de vida, para que possa sair palavras de transformação e de verdadeiro avivamento no meio do povo de Deus. Essa situação que se levantou, trazendo comercial, insinuando a crianças coisas que a Bíblia ensina totalmente o contrário, e nós, como crentes, como estamos reagindo? Como nós estamos lidando com essa situação? O que está saindo da nossa boca nesse momento? O que estamos falando? O nosso Deus é um Deus de vingança. E eu não digo vingança para ir lá e fazer justiça com as próprias mãos contra a vida de ninguém, mas se levantar de uma forma correta, falando o que é certo, ensinando o que é correto, possam ver como vingança ou como justiça, que importa. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de vingança, e Ele virá, e Ele punirá cada um dos maus que se levantam contra a verdade, que é a palavra de Deus. Então que nós possamos ensinar os pequenos, ensiná-los o verdadeiro caminho, e que diante de uma situação adversa, e muitas que vêm por aí, que nós possamos levantar a nossa voz e ser a voz daqueles que não têm voz, que possamos levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus, declarando o que é certo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, pois ela é a indestrutível, incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor os abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Amém?